Bom, vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus. Jesus, o nosso mestre, o mestre maior, o irmão que nos acompanha em todas as situações. A ele agradecemos por mais uma semana que tivemos, pela oportunidade de estarmos todos nós reunidos novamente em seu nome. Jesus, te pedimos que abrace toda a humanidade. Nesse momento de insegurança, desespero para tantos, você, Jesus, é o porto seguro. Permite então que todos nós te busquemos e que, mais do que buscar, que te encontremos, né, Jesus? Para que a gente tenha o coração pacificado e que possamos seguir nessa nossa caminhada com a esperança que só você nos proporciona. Que assim seja, graças a Deus. A semana passada nós falamos sobre cura, falamos sobre a manipulação fluídica, os semelhantes, né? A capacidade que temos de fazer com que os fluidos que preenchem todo o universo, e tudo deriva desse fluido cósmico universal, que é um fluido que não tem qualidade, não tem direção, não tem intensidade, não tem nada disso. E quem dá a ele a qualidade, a direção, a intensidade é a nossa vontade, o nosso pensamento. Então nós estamos vendo aqui gente chegando, a Landinha está chegando agora, e nós fizemos uma pergunta antes de começar. Nós falamos de cura a semana passada. Então eu fiz uma pergunta. Será que Jesus curaria alguém que não tem fé? Um ateu, por exemplo. Será que Jesus curaria? Será? Então, já tem gente aí que respondeu antes, né? Depende do merecimento. O seu Laércio, eu não lembro exatamente que respondeu. O Michel entende que sim. Tem mais alguns aí, né? Nós vamos ver. Antes, nós chegamos a falar semana passada sobre a cura da mulher hemorrágica. E hoje, antes de chegarmos na segunda cura, que Nanzini diz que sim, que curaria, né? Mesmo não tendo fé. Depois nós vamos ver quem que acertou aí, hein? Vanessa também. Então, a semana passada nós falamos disso, dos fluidos, a qualidade, intensidade, quem dá a esses fluidos, essa qualidade, intensidade, direção, somos nós, através do nosso pensamento e da nossa vontade. E chegamos a falar sobre uma cura, que foi a da mulher hemorrágica. Mas nós precisamos falar algumas outras coisas antes de irmos para a segunda. E aí nós vamos ver que as pessoas que estão respondendo sim, não, quem sabe, talvez, aí a gente vai entender se Jesus curaria ou não, né? E Dina, boa noite, Dina. Maria Leone, boa noite, Maria Leone. Então, nós vamos ver alguns pontos que nós não falamos na semana passada, mas que é muito importante que a gente pense neles, para a gente ver que Jesus curaria ou não, não sei. Vamos lá. Então, a finalidade é compreender a forma como aconteceram as curas na época de Jesus e tirar um aprendizado de cada episódio, né, acontecido, sempre trazendo para os dias de hoje. Porque as curas, a exemplo das parábolas de Jesus, as curas de Jesus também precisam ser estudadas. Tem que estudar. Yolanda colocou, Landinha, como Jesus pode curar alguém que não acredita nele? Vamos lá, vamos chegar na resposta, Landinha. Bom, Jesus há 2000 anos, né? Nós precisamos então entender as curas e entender a mensagem que está embutida em cada cura realizada por Jesus. Vamos lembrar, as curas, voltando 2000 anos, elas tocavam a todos, inclusive os céticos.
Aqueles que em nada acreditavam se tocavam diante das curas que aconteciam. Era o poder do bem prevalecendo. E a gente vai entender que não era diferente há 2000 anos atrás. O homem busca sempre, sem exceção, a cura do corpo. Por que a cura do corpo? Porque a dor incomoda. Não tem ninguém que fique satisfeito com a dor. Então, Jesus, ele partia daquilo que a humanidade via, daquilo que a humanidade sentia, daquilo que os homens sofriam naquela época. Era a doença, a dor. Então Jesus ia ali, né? nesse problema que todo mundo percebia, para chegar ao que eles sequer imaginavam. Eles não entendiam, que era, portanto, a cura da alma. O homem sentia a dor no corpo, a doença. E Jesus, ao curar essas dores, ao mostrar esse poder, ele estava abrindo espaço para depois mostrar a possibilidade ou a necessidade da cura da alma. Fazer com que todos pensassem nas dores morais, nas paixões, nas violências, no orgulho. Daí que Jesus, mesmo fazendo as curas, operando as curas, ele deixava maravilhosos ensinamentos para que todo mundo aprendesse e que a partir de então pudesse curar a sua alma. Estou vendo aí muita gente se manifestando. Sim, não, talvez. Então, vamos ver Jesus falando, por exemplo, o Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, os humildes, os puros, os que têm sede de justiça. Ame o seu inimigo, perdoe sempre. Então, era o remédio para a cura da alma. Então, Jesus pregava, nesse início, esse remédio eficaz para a cura da alma. E quando se cura a alma, a tendência é ter um corpo equilibrado, né? Com menos problemas, porque a alma está leve. E esse remédio que Jesus deixava há 2000 anos atrás, não era um remédio amargo, porque remédio amargo é complicado, né? A gente não gosta muito de tomar, muito embora seja necessário. Por quê? Porque ele mesmo falava que com ele o fardo se tornava leve. Então o fardo dele é o remédio para a cura da nossa alma. E o que era esse fardo? O que era esse remédio? Era a observância das leis divinas. As leis do Pai, né? Porque quando se observa essas leis que regem todo o universo, amor, caridade, todas essas leis, nós começamos a ter paz no interior. Começamos a ter equilíbrio. E quem tem paz e equilíbrio vai preservar a sua saúde. Diferente daquele que vive irado, cheio de vícios, que vai se contaminando, se deteriorando em vida. Aquele que tem paz e equilíbrio, esse não, esse preserva a si. Os judeus, se voltarmos atrás, 2000 anos, como estamos fazendo, eles traziam dentro de si entendimentos seculares e sedimentados, né? Era difícil modificar. E Jesus afrontou, combateu várias coisas nas quais eles acreditavam que era costume, era o ritmo de vida, era o que eles entendiam. E Jesus vinha para combater isso, mostrar. Óbvio que o resultado não foi imediato, né? Não foi no primeiro século, no segundo, no quarto, no 10º, ele veio aos poucos. E o que ele vinha combater? O orgulho, egoísmo, presunção, descrença, vaidade, tudo isso, apego, tudo isso. Então, ele, há 2000 anos, afrontava os poderosos da época, né? Da igreja, do judaísmo, os sacerdotes, né? Os fariseus, todos eles. Por exemplo, ele curava aos sábados. Isso era uma ofensa terrível, né?
trabalhar num sábado. Então, eles entendiam que realmente o sábado tinha que ficar totalmente parado. E, como ele curava aos sábados, ele era criticado por isso. Boa noite, Mauro. Era criticado por isso. E a ponto de, tendo curado alguém no sábado, eles, os sacerdotes, tal, nem levavam em conta a cura. Estavam preocupados que aconteceu no sábado. Olha que visão, né? Visão tão complicadinha, mas 2000 anos atrás, tudo bem. E ele orientava sempre, Jesus, a necessidade da modificação. É preciso se modificar, é preciso ter um entendimento novo. Então, obviamente que não teríamos condição de absorver o que ele nos deixou, porque ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. Mas era difícil, há 2000 anos atrás, entendermos. Por quê? Não estávamos acostumados. Até os discípulos eram judeus. E, portanto, todo o aprendizado deles era em cima do judaísmo. E, de repente, vem um Jesus e mostra uma coisa tão mais linda, tão mais suave. E era difícil deles entenderem, né? Então, vem o Espiritismo, agora mais recente, que Jesus nos prometeu, que era o Consolador, aquele que viria para ajustar aquilo que ele falou há 2000 anos, para complementar aquilo que ele não pôde dizer há 2000 anos, e ele vem dizer, a doutrina espírita, que essas curas são acontecimentos normais, né? Não tem nada a ver com os milagres que a humanidade sempre acreditou. Então ele vinha para despertar as pessoas ao longo dos séculos, né? Só que Jesus, quando fala para nós sobre as curas, mostrando também que era um episódio normal, que não era ele que determinava, tanto que na mulher hemorrágica ele nem ficou sabendo, mas dele saíram fluidos, né? Então, ele vem falar para nós, já há 2000 anos, que a cura era normal, normal. Mas o homem não se aprofundou. Não se aprofundou, né? E tanto que nós, ao longo dos séculos, quarto, quinto, sexto, daí para frente, nós perdemos o endereço de Jesus. Jesus ficou distante de nós. Aquele Jesus que era humano, passou, em razão da religião, no quarto século, decretar que Jesus era Deus. Portanto, ele ficou distante de nós, né? Então, o homem não compreendendo isso tudo, não raciocinando, não tendo também os elementos à mão para estudar e nem a capacidade intelectual para tal, começou a entender que tudo era sobrenatural, né? Então, esse desconhecimento, na visão popular, começou a taxar esses episódios de cura como milagres, prodígios. Nós falamos a semana passada isso, né? Então, entendendo que a cura era um ato de origem divina que derrogava as leis da natureza. Mas quem põe as leis da natureza é o Pai. Mas de repente ele decide anular aquela lei, mesmo que seja por um instante. Não faz o menor sentido, né? Nós sabemos que as leis divinas são leis imutáveis. Não derroga. Não há como evitar. Elas existem e existirão por todo o sempre. E esse entendimento, que é algo sobrenatural, ele acaba prevalecendo e permanece hoje na maioria dos cristãos. Mas vem o Consolador, explicou, mas nem todos tiveram a possibilidade até agora de buscar esse entendimento que a doutrina nos traz, mostrando que é um acontecimento totalmente natural, totalmente natural. Então, esse maravilhoso, esse extraordinário, que estava entrincheirado na matéria, foi expulso pela ciência. Não, a ciência devassou isso tudo. A ciência mostra isso tudo. E o Espiritismo vem nos mostrar, portanto, também na parte científica, que o elemento espiritual é uma força fantástica. Os espíritos,
Movimento dos espíritos. É uma coisa fantástica que o homem, até 160 anos atrás, não imaginava o quanto isso é fantástico, né? Quanto é forte. Então, a partir de então, os fenômenos entram no círculo dos efeitos naturais. Naturais. Tem explicação para tudo. Então, submetidos a leis vigentes em todo o universo. Não tem nada de excepcional. Eles estão subordinados às leis que vigoram em todo o universo. Então, para o Espiritismo, nós somos taxativos. Não existe milagre, né? A doutrina espírita não faz milagre. Ah, mas tem centros que fazem cura. Sim, mas cura não é milagre. Não é milagre. Então, a doutrina vem e revela novas leis, até então desconhecidas pela humanidade. E os fenômenos são consequências dessas leis, né? Então a cura se explica através, como dissemos na semana passada, da manipulação fluídica. A doutrina explica a existência dos espíritos e a sua intervenção no mundo corporal. Vamos lembrar, por exemplo, está me ocorrendo, quando nós falamos a respeito do temporal, da tempestade no Mar da Galileia que Jesus aplaca, né? Eram os espíritos atuando que cessaram aquele movimento e, portanto, o temporal, a tempestade, acaba cessando. Não é milagre. É a intervenção dos espíritos que obedecem a Jesus e cessam aquele movimento tão forte que acontecia. A doutrina vem e fala de pluralidade de existências. Isso é importantíssimo para entendermos a cura. Nós vamos ver mais adiante como isso é importante. Vem falar também, como já temos várias existências, teremos outras tantas, existe uma cumplicidade entre aquilo que eu vivi, com aquilo que estou vivendo hoje, com aquilo que viverei em outra encarnação, né? Existe uma ligação, porque eu sou um, né? Não importa na outra, nesta ou na próxima existência, eu continuo sendo o mesmo ser, o mesmo espírito. Portanto, nós assumimos em uma aquilo que fizemos na outra, de bom ou de mal, não importa. Mas nós somos artífices da nossa alegria ou da nossa dor, né? Então, nós vamos ver agora, só para entendermos e responder um pouquinho a pergunta feita e as respostas que vieram, né? Como explicar a diferença entre os pacientes agraciados com a cura de Jesus, os ex-doentes, né, que passaram a estar bem. Como explicar essa diferença? Nós vamos ver que Jesus dava a todos a oportunidade da conscientização, do aprendizado. Isso é o fundamental. E Jesus era judeu. Às vezes a gente se esquece, né? Acha que Jesus nasceu judeu, viveu judeu e morreu cristão. Não. Nasceu judeu, viveu judeu e desencarnou judeu. Não mudou nada. Portanto, onde Jesus vivia, né, há 2000 anos atrás, existia ali uma palavra no hebraico chamada emuná. Emuná, que é mais ou menos entendido como fé. Emuná. Mas emuná significa o exercício ou a prática do bem. Do bem. Não necessariamente uma adoração àquilo que se vê, né? Acho que a gente já começa agora a ter uma pista. Não significa uma adoração. É a prática do bem. Jesus não consta nos evangelhos que ele tenha curado, por exemplo, um assassino ou um ladrão. Será que ele curou o ladrão? Jesus amava todos, indistintamente e no mesmo grau, né? Por que ele não curou um criminoso, né? Por que não? Olha, é que eles próprios, pela forma de ser,
eles anulavam, através do seu campo fluídico, anulava a possibilidade de receber fluidos positivos. Não tinha como penetrar. Era aquele que saía na chuva levando consigo o guarda-chuva. Não vai se molhar, né? Então, com relação a isso, por que não cura um criminoso? Porque ele não acredita. Por quê? Tem fé? Não existe a prática do bem. E nós vamos ver que a cura acontecia àqueles que já estavam praticando com um pouco maior de intensidade o bem. Emuná, exercício à prática do bem, não a fé, tá? Não desmerecendo, mas não é aquela fé que você tem que ajoelhar, aquela fé que você tem que estar todos os dias num templo. Não é essa fé, né? Emuná é fazer o bem, viver bem, servir o próximo, isso é emuná. Então nós vamos ver que todos curados praticavam o bem. Então era preciso ter aquela fé que a humanidade está habituada a ver? Não. Por isso que um ateu é curado também. Não há problema nenhum, porque o ateu está muitas vezes praticando muito mais coisas boas do que alguém que diz que tem fé. E aí vamos ver, né? Olha, para uns, Jesus disse, a tua fé te curou. Nós vimos na semana passada no caso da mulher hemorrágica, né? Ela tinha realmente aquele empenho, aquela vontade, e ela foi e tocou a borda da túnica de Jesus, se sentiu curada, e Jesus nem sabia disso. Ele só percebeu quando os fluidos haviam saído. Essa mulher ficou 12 anos procurando a cura. Essa mulher, resignação, confiança, perseverou, deve ter uma família que a orientou, que ajudou, que deu todo o amparo. Essa mulher provavelmente deveria viver num clima bom, positivo, de paz. Emuná. Cuidava talvez dos filhos, do pai, da mãe. Então ela se habilitou em razão disso. E Jesus disse, olha, a tua fé te curou. Nós vamos para um outro episódio, que surgiu uma pessoa, não era judeu, né? Não se sabe se conhecia realmente a Deus, entendia Deus, e ele vai até Jesus e pede a cura. De quem? Do servo dele, do seu escravo, do seu escravo. E ali é o caso do centurião romano, lá de Cafarnaum. Ele vem, pede a Jesus, Jesus cura o servo dele, que estava na sua casa, e diz depois, olha, não vi tamanha fé como a que habita no coração desse pagão, que era um romano. Será que esse homem, tão preocupado com o seu escravo, né, com o seu servo, ele era um militar, tão preocupado com o seu servo, era alguém que estava no exercício, na prática do bem? Estava. É uma pessoa que amava, é uma pessoa que servia, é uma pessoa que se preocupava. Então, nessa cura, Jesus diz, olha, a tua fé curou o teu servo. Então, é um pedido que está aí com a caridade. Olha a importância disso. Está embutido nisso a caridade. Ele foi pedir em favor de alguém que ele tinha uma consideração muito grande, né? Vamos ver outro. Um caso de... Ele nem falou nada quanto à fé. Não falou, né? Ele simplesmente curou. Então, ele provocou um recomeço da vida da pessoa. Chamou a pessoa à conscientização daquilo que ela fez. Esse episódio se refere aos 10 leprosos. Haviam 10 leprosos no meio do caminho de Jesus. E a lepra naquela época era algo terrível, muito complicado. Tanto que as pessoas que contraíam a lepra eram retirados da sociedade
não só da sociedade. Existia entre os judeus um livro chamado Livro da Vida. Então, ali é como uma comprovação de que a pessoa havia nascido, uma certidão de nascimento, alguma coisa parecida. Quando a pessoa contraía uma doença, por exemplo, como a lepra, ela era retirada desse livro. Ela deixava de existir. Ela era retirada do convívio social. Ela era colocada em cavernas, em vales, onde se juntavam as pessoas com a mesma doença. E aí nós vamos ver esses 10 leprosos. No caminho de Jesus, eles vêm e pedem a cura. Jesus não falou de fé, não falou de nada, rigorosamente nada, mas ele diz assim para eles: olha, saiam daqui e vão até a sinagoga e se apresentem ao sacerdote. Por que se apresentar ao sacerdote? Porque se curassem, para voltar à vida social, para ter novamente o nome inscrito no livro da vida, era preciso que o sacerdote homologasse a cura. Olha, realmente se curou, não sei como, mas está curado. Então, quando ele diz, vão até o sacerdote, eles saem e vão, tudo bem. Só que no caminho, eles foram percebendo que estavam sendo curados. E aí um deles, e era exatamente um samaritano, portanto, desprezado, ele voltou para Jesus, e é tão bonita essa narrativa, que diz que ele voltou sobre os seus passos, e foi a Jesus agradecer. E agradeceu a Jesus pela cura, Então, Jesus não tinha falado nada sobre a fé, mas ele foi curado, voltou e agradeceu. Quando nós formos falar exatamente dessa cura, nós vamos ver como isso é bonito. E os outros 9? Os outros 9 não mereceram a cura, porque não voltaram para agradecer? Nós vamos ver isso depois. Jesus não ficava esperando a gratidão. E talvez os outros 9 tenham agradecido de outra forma, Não existe informação a respeito do que aconteceu com os 9. Não tinha lá aquele serviço de tipo atendimento pós-cura. Alguém ligando, opa, como é que você está? Não, eu continuo curado. Não, nada disso. Mas provavelmente esses 9 entenderam a coisa de uma forma diferente. Se não todos, pelo menos uma parte. Vamos ver outro. Um cego de nascença. Teve um episódio onde um cego de nascença foi curado por Jesus. Jesus não falou nada sobre ter fé. Entretanto, aquilo era uma lição espetacular para todos que estavam ali para ver, primeiro, o poder de Jesus, da cura, daquele episódio. E também depois embutido uma informação preciosa a respeito daquilo que nem todos acreditam. Reencarnação. Nós vamos ver isso aí. Outro, também é fantástico. Outro que vem, Jesus também não fala nada a respeito da fé desse sujeito. Era um sujeito que ficava, um paralítico, que ficava ao lado de um tanque, na cidade de Jerusalém. Um local perto do templo, que fica, hoje, do lado tem a igreja de Santa Ana, que é a avó de Jesus. E tem um tanque profundo, e ali ficavam os doentes, porque eles esperavam uma agitação na água, e o primeiro que pulasse era crença, o primeiro que pulasse sairia curado. E esse paralítico ficou ali aguardando ter a oportunidade de pular na água 1 mês, 1 ano, 38 anos, apenas isso, Então ali parecia estar um comodismo. No episódio nós vamos ver a lamentação dessa pessoa, E Jesus, a impressão que nos dá logo de início é que Jesus não curaria esse sujeito. Lamentando,
38 anos, por que ele está parado aí? Né? E Jesus não só o cura, como ainda dá uma dura nele, né? Dá uma chamada nele. Ó, você está curado, mas ó, não erre mais não, hein? Ainda dá uma dura no sujeito. Então, quando nós imaginamos que para ser curado por Jesus teria que ter aquela fé tradicional, não. Existem situações diferentes, né? Que vai atingir um ateu, uma pessoa até de uma fé menor, mas de um trabalho pelo bem maior. Isso aí nós vamos ver, tá? Então nós vamos começar hoje a falar da segunda cura, e talvez a semana que vem as demais, mas sempre com o objetivo de esclarecer isso que está embutido para a gente se colocar. Como é que eu me coloco nesse episódio? Como é que eu estou? Se fosse comigo, como é que seria? E se fosse hoje, como é que eu olharia para dentro de mim e me veria nesse episódio? Então, vamos para a próxima cura, que seria o paralítico de Cafarnaum. Vamos ver o que está escrito no Evangelho. Diz assim: tendo subido para uma barca, Jesus atravessou o lago, o mar da Galileia, e veio à sua cidade, onde ele estava residindo, que era Cafarnaum. Como lhe apresentassem um paralítico deitado no seu leito, Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico: meu filho, tem confiança. Vão prestando atenção nesses detalhes, tá? Tem confiança. Teus pecados te são remitidos. Perdoados, né? Está isento dos teus pecados. Logo, alguns escribas, doutores da lei, né, que estavam ali ao lado, sempre preocupados em apedrejar Jesus, né, em provocar Jesus, então disseram entre si, esses escribas, fariseus: este homem blasfema, se reportando a Jesus. Ele está blasfemando. Jesus, tendo percebido o que eles, os escribas, pensavam, perguntou-lhes: por que vocês alimentam maus pensamentos em vossos corações? Pois, que é mais fácil dizer, falou Jesus, teus pecados te são remitidos, anistiados, te são remitidos, ou levanta-te e anda, para o paralítico. Então era isso que provavelmente os escribas, né, os fariseus, estavam falando. Ele está falando que o pecado está perdoado. Quem vai saber que está ou não? Né? Então ele blasfema, ele está jogando para a galera. E aí Jesus diz: o que é mais fácil falar? Teus pecados estão anistiados ou levanta e anda? Óbvio que é muito mais complicado dizer levanta e anda, porque isso você enxerga, você está vendo, né? Então, ele, para que saibas, diz, né, para os escribas, para que saibas que ele, Jesus, tem na terra o poder, sim, de reparar esses pecados, né, esses equívocos. Diz assim: levanta-te, diz para o paralítico, levanta-te e vai para a tua casa. Não perguntou de fé, hein? Não perguntou de fé. O paralítico se levantou imediatamente e foi para a sua casa. Vendo aquele milagre, o povo se encheu de temor, rendeu graças, aquela coisa toda. Então, esse episódio dá a impressão de que a iniciativa de ir até Jesus não foi do próprio doente. Não teria sido dele, né? Tanto que diz: como lhe apresentassem um paralítico deitado em seu leito, um grupo tomou a iniciativa de levar esse paralítico até Jesus. Aí Jesus diz, notando-lhe a sua fé, do paralítico, pede ao doente que tenha confiança. Ou seja, ele percebeu que a fé dele não era lá grande coisa, né? Aquela fé que a gente entende, né? Então, embora o doente tivesse fé, parecia não se tratar de uma fé, né, ardente, ativa. Então Jesus diz: teus
pecados, e aí nós temos que entender de outra forma. Pecado não existe daquela maneira que entendíamos no passado, né? Aquela coisa que nos joga para baixo, como se nós estivéssemos lá em cima e caímos em razão de um erro. Isso aí, né, é milenar. Adão e Eva perderam o paraíso, nós caímos em pecado e estamos aqui embaixo. Então isso não existe, pecado não existe. Existem equívocos. Por quê? Porque eu não sei fazer o melhor ainda, o certo, né? Então Jesus diz, os teus equívocos te são remitidos ou anistiados. O que tem isso a ver com a cura? Ele não falou, tua fé te curou. Ele disse, olha, os teus equívocos estão anistiados. Por isso que ele falou, levanta e anda, vai embora. O que significa isso? Bom, primeiro, parecia servir esse episódio para chamar a atenção dos escribas e fariseus, porque disseram, olha, esse homem blasfema. Então era Jesus dando uma cutucada de leve naquela turminha, né? E Jesus percebia o que eles pensavam. Jesus alcançava muito longe. E é por isso que ele diz, vocês alimentam maus pensamentos. Era como se Jesus fizesse, portanto, um desafio a esses religiosos, né? Porque ele diz, o que é mais fácil dizer? Teu pecado está perdoado ou levanta e anda. Então, era para que eles percebessem realmente que ali estava realmente um enviado do Pai, que conhecia tudo. E então disse ao paralítico, toma teu leito e vai para casa. Ele se levanta, vai embora. Então vamos pensar um pouquinho nesse episódio, o que se passou com o paralítico. Jesus não falou, portanto, da fé, né? Como dissemos, embora o doente tivesse fé, era mínima, pelo jeito era, né? Então, a cura, a doutrina espírita explica. Por que explica? Nós falamos de pluralidade de existências, vidas, encarnações sucessivas. E quando nós temos vidas sucessivas, e aí que é o grande diferencial da doutrina, as religiões de modo geral não compreendem, mas quando nós temos o entendimento das reencarnações, dos vínculos entre uma encarnação e outra, nós sabemos que trazemos para esta vida as consequências daquilo que fizemos em existência anterior. Só isso, né? Então a nossa vida aqui é como se fosse um capítulo de uma novela. A novela começou no primeiro capítulo e a cada dia um novo capítulo. E nesses capítulos anteriores, o mesmo personagem ora faz coisas boas, ora se equivoca, depois conserta, depois melhora ainda mais, e de repente eu estou vendo só o presente capítulo. E aí eu digo, nossa, como esse sujeito é bom. Não, ele não é bom por acaso. Eu tenho que ver os capítulos anteriores, tudo de bom que ele fez. Ou eu vejo outro personagem e digo, como ele é perverso. Por quê? Foi criado perverso? Tivesse sido criado perverso, Deus não era justo. Por quê? Porque criou o outro bom. Então, por que é perverso? Eu tenho que ver os outros capítulos anteriores para entender por que ele é tão mau, né? Então, quando nós cometemos equívocos, por exemplo, em encarnação anterior, estamos vindo para a presente encarnação com o compromisso de correção. Óbvio. E Jesus disse, se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. O que ele quis dizer? Se você complicou tua existência em razão de algo que o teu olho provocou, a inveja, né? Seja o que for, arranca-o. Só que ninguém viu, ninguém arrancar o próprio olho, não faz o menor sentido. Então, como que se arranca o olho? Retornamos, após uma existência. Lá, do outro lado, na espiritualidade, na erraticidade, tomamos consciência que o meu olho no anterior foi motivo de perdição para mim. Que tal voltar cego? A mão foi motivo de perdição. Que tal eu ter uma paralisia?
A minha mente foi motivo de perdição. Articulei tantas coisas equivocadas. Que tal voltar com demência? Então tudo está interligado, né? Por isso que Jesus disse. Então voltamos para a presente encarnação carregando coisas do passado. Às vezes não são coisas tão pesadas, mas são coisas que nos complicam, né? Ou uma paralisia, ou uma cegueira, e ficamos com essa deficiência até que tenhamos, portanto, pagado a dívida, né? O compromisso que causamos a nós em razão das nossas imperfeições, já que as nossas existências são solidárias. Portanto, a reencarnação funciona como peneira. Já viram um pedreiro? Ele vai fazer um reboco numa parede, né? E ele recebe aquela areia bruta, cheia de pedra, cheia de detrito, galhos. Ele coloca na peneira e vai peneirar. Mas existe um número grande de malhas que se chamam na peneira, ou seja, passagem, desde malhas maiores até as malhas menores. Por quê? Porque quando a areia está cheia de detritos, ele pega de malha maior e vai peneirando, vai caindo no chão a areia, mas vai caindo as pedras menores, os gravetos menores, e ele faz o quê? Encosta, depois que peneirou toda a areia, encosta aquela peneira, pega uma de malhas menores, e aí ele começa o mesmo processo. Vai passar a areia, passarão as pedras menores, os gravetinhos menores. Depois que peneirou, ele pega outra de malha ainda menor, e assim sucessivamente. Até que, no final dessa peneirada, quando a malha é tão pequenininha, cai apenas a areia. Reencarnação é isso. A cada reencarnação, quando estamos ainda tão embrutecidos, a malha tem que ser grande. Por quê? Porque as nossas imperfeições são tão grandes. Conforme vamos nos desvencilhando delas, vamos ficando um pouquinho melhores, a próxima encarnação é como se fosse uma malha menor. E eu vou largando, ao longo dessa existência seguinte, as pedras que ainda são maiores, e vai, até que finalmente sobre um espírito puro, um espírito tranquilo, sem essas imperfeições. É assim que acontecem as coisas. Portanto, explicando esse episódio do homem paralítico, né? Que Jesus diz, levanta e anda. Será que aquela enfermidade dele não era, portanto, né, uma expiação praticada em outra existência, né? E que Jesus, ao dizer, olha, teu pecado está remitido, portanto, você já liquidou a tua pendência, você passou essa tua existência com resignação, com tolerância, servindo ao próximo, fazendo o bem, emuná. Não precisaria nem ter a fé, emuná. Portanto, o proceder dele pode ter eliminado a causa daquela deficiência que ele carregava, né? E, portanto, era como Jesus dizendo, olha, depois dessa passagem, ao longo dessa existência, com a emuná, praticando bem isso tudo, você merece ficar livre dessa dor, né? Desse teu problema. Portanto, cessada a causa, o efeito tem que cessar, né? É como a infecção. Acabou a infecção, a febre vai embora. Acabou aquela pendência de um mal que aquele paralítico havia feito em outra existência, e aí que ele levou em consideração, se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. Ele vem para essa, com essa deficiência, mas talvez tenha caminhado tão bem, de uma forma tão pacífica, tão bonito, que Jesus vem e diz, olha, a causa já foi embora, o efeito não precisa ficar mais. Então, olha que beleza, a que ponto que chega a doutrina, né? É o caso do encarcerado.
aquele que está preso, que se declara, meu amigo, teu crime já está expiado, perdoado, né? O que equivale a dizer, pronto, você pode sair da prisão. E é assim que acontece. E a paralisia daquele homem parece ter sido uma expiação que, em razão do seu comportamento, não daquela fé que entendemos ao longo de tantos séculos, mas em razão do seu comportamento, da sua bondade, do serviço ao próximo, do amor à família, chegou ao fim. Olha que beleza! Isso é lindo demais. Então, quando nós perguntamos, Jesus curaria alguém que não tivesse fé? Um ateu? Ele poderia não ter aquela fé tradicional, mas ele tinha emuná, exercício ou a prática do bem. Tá? Já começamos a entender um pouquinho diferente as curas. Não é só a fé, tua fé te curou. Não, a tua vida, a tua experiência de vida, o teu amor ao próximo, o teu amor a você mesmo, é isso que te cura. Combinado? A semana que vem nós vamos continuar, né? O cego de Betsaida, e tem outros ainda aí, né? E nós vamos ver que em cada episódio tem um ensinamento que a gente não tinha parado para pensar. E é preciso que a gente pense. Combinado, pessoal? Sempre uma alegria a gente estar junto. Então, encerrando, acho que já passamos um pouquinho do horário, né? Então, vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus. Ele que nos deixa tantas oportunidades de aprendizado. E quando vamos atrás desse entendimento e colocamos dentro de nós, e o nosso procedimento passa a ser o melhor possível, o melhor que podemos fazer, com certeza estaremos abreviando dores e evitando contrair novos compromissos, melhorar a nossa caminhada. É assim que precisamos fazer. Precisamos compreender isso e precisamos ensinar aquele que não compreende, para que ele realmente compreenda e que diminua a sua intensidade de ódio, de amargura, de desespero, que ele vá diminuindo isso, porque a cada situação em que ele se sente melhor, a sua dor interior também vai diminuindo, porque o seu espírito estará sendo curado. E quando cura-se o espírito, é o momento de dizer, olha, pode sair da prisão, você está liberado. Que Jesus esteja conosco, que nos acompanhe, que esteja em todos os lares, em todos os locais que se pede auxílio, socorro, aqueles que estão padecendo sem compreender a dificuldade pela qual passamos nos dias de hoje. Que Jesus cure, através do entendimento que cada um precisa buscar, que cure a desesperança, que cure a dor, a mágoa, a intriga, que Jesus, através disso tudo, permita a cada um de nós ir jogando para fora aquelas pedras que a malha da presente reencarnação precisa retirar. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a oportunidade e gratidão a você, Orlando, Lulinda, que bom. Então, agradecemos a presença de vocês, como é bom, né? Para mim é bom estar sempre com vocês, é sempre uma alegria. Boa noite, Michel. E que a gente possa estar na semana que vem novamente juntos. E vamos refletir um pouquinho sobre as curas. Vamos procurar, quem tiver oportunidade, procure o Novo Testamento, né? Dá uma pesquisada nas curas acontecidas lá. É uma forma da gente até antecipar isso tudo, tá bom? Tentar entender isso aí. Gratidão a vocês, Hilda. Que a próxima semana possamos estar juntos novamente. E Jesus no coração e álcool gel na mão. Tudo de bom, pessoal. Obrigado, viu? Muito obrigado.